Sabemos que só na nossa galáxia existem cerca de 200 mil milhões de estrelas e que muitas delas são muito parecidas com o Sol que ilumina o nosso planeta. Porém, ainda não sabemos onde começa nem onde acaba o universo. Não sabemos onde foi criado, não conhecemos o seu tamanho nem as leis que o regem. E, acima de tudo, não sabemos se existe vida inteligente em algum outro ponto do cosmos ou se estamos sós. Existen indicios de que algo extraño pasa. ¿Cómo no va a haber posibilidades de que exista vida extraterrestre? 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y nuestra galaxia es simplemente una motita de polvo en la inmensidad del universo. Tiene que existir vida. Somos uma espécie de náufragos do cosmos. Nós estamos neste momento a navegar numa jangada a 30 km por segundo, à procura eventualmente de outro. Um outro que seja compatível ou não com a nossa existência. Vivemos num planeta médio que orbita em volta de uma estrela que não é muito grande, num sistema solar bastante comum, no interior de um dos milhares de galáxias que povoam o universo. Podemos realmente afirmar que somos uma espécie única? Si tuviéramos que pensar si alguna vez hemos sido visitados por entidades de otros planetas, yo estoy convencido de que probablemente esas entidades habrían llegado a nuestro planeta antes incluso de que existiera el ser humano. Penso que há muito de angústia, de solidão, de procura de respostas, de procura de encontrar o irmão, o outro, que nos diga que, de facto, não estamos sozinhos. La hipótesis es muy arriesgada, pero ¿por qué no? ¿Por qué vamos a restringirnos a lo que nos manda y nos ordena el sistema establecido, que nos pone unas orejeras y que nos dice, de este límite, de esta cerca, no puede uno salirse porque es estigmatizado y condenado? Bien, yo soy una oveja rebelde. Quando se estuda um fenómeno OVNI em profundidade, acaba por se aceitar em 90% dos casos que se trata de um cometa, um balão meteorológico, sugestão coletiva, um protótipo militar ou simplesmente imaginação popular. Mas nem sempre. Es probable que entre tantos casos, entre tantos miles de casos, exista uno que podría mostrar que nos hayan visitado desde fuera. No dia 24 de julho de 1947, perto do Monte Rainier, no estado de Washington, desaparece um avião de combate a incêndios. Kenneth Arnold, um piloto local, preparou o seu Calera A2 e partiu à sua procura. O céu estava limpo. E de repente algo lhe ilumina o cockpit, começa a fazer ali impressão na cara e ele tenta perceber o que é que se passa ali e, olhando pela janela do seu avião, repara que há ali uns objetos. Perante ele e sobre o Monte Rainier, Arnold avistou 9 aeronaves em formação. Voavam em linha reta, eram muito finas, circulares e não tinham cauda. Não eram aviões, mas também não sabia com o que se deparava. Se puede decir que cuando Kenneth Arnold vio platillos volantes en junio de 1947, fue el día que todos vimos platillos volantes por primera vez. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, dá-se início ao período conhecido como Guerra Fria. As duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, disputam a hegemonia militar, social, cultural e económica do planeta. Embora este confronto não chegasse a dar origem ao que teria sido a Terceira Guerra Mundial, o mundo da espionagem, o controle sobre a informação e a paranoia quanto ao que o inimigo pudesse estar a tramar apoderou-se do panorama internacional. Kenneth Arnold era un patriota norteamericano. En consecuencia, él jamás pensó que lo que había avistado pudieran ser naves de otro planeta. Estamos enmarcados en un contexto de Guerra Fría y él lo que quiere es tratar de ajudar a seu país. Uma vez estávamos ainda muito próximos da explosão de Hiroshima e Nagasaki e, portanto, estavam com medo. Ele pensou que pudesse ser um protótipo qualquer dos russos, dos soviéticos. E aqui, na por cima, o facto de andarem tão rápido pudessem transportar ogivas nucleares, eventualmente, e, portanto, ele assustou-se um bocado com isso. Um dos primeiros a entrar em cena foi o FBI, como responsável pela segurança nacional, e a imprensa. Arnold tentou explicar o que tinha visto perante os jornalistas.
falou de uns objetos que se moviam a grande velocidade e que faziam manobras quase impossíveis, como se fossem discos quando chocam contra a água. Sem querer, Kenneth Arnold tinha dado início à era dos discos voadores. Aquilo espalhou-se e ele tornou-se uma celebridade a nível mundial. Las emisoras de radio empezaron a ofrecer recompensas a cambio de un platillo volante auténtico. En esa época nadie se imaginaba que podrían ser del tamaño de una nave espacial. Así que cuando las personas presentaban objetos diciendo que los habían visto caer del cielo, la mayoría de las veces eran pequeños, como platos o platillos, o incluso no tenían forma de platillo. Ou a tazas, incluso. Mas o Kenneth Arnold acabou por ser o primeiro ufólogo neste conceito, no sentido em que ele próprio começou a fazer as primeiras investigações sozinho, a ir entrevistar outras pessoas que tinham tido avistamentos. Ele queria saber mais, queria saber o que era isto, o que é que se passava. Basicamente tinha uma ideia de que aquilo era um fenómeno real. Y, portanto, no era para brincar. No. Kenneth Arnold fue una persona muy sincera que solamente explicó lo que había visto. 9 objetos que habían sobrevolado y que no sabía lo que eran. O sea, todo el fenómeno de los platillos volantes podría deberse a un error de contexto, a una mala interpretación. Ya meses después de la experiencia, hizo una reflexión en voz alta muy interesante. Y es, aquí parece que todo el mundo está loco, menos yo. Sofreu bocado com pressões no sentido de... Não sabemos se do governo, se de militares, mas alguém lhe bateu à porta e disse claramente que ele devia parar de falar sobre aqueles acontecimentos. La historia de los platillos volantes quizás empezó con Kenneth Arnold aquel día, el 24 de junio, pero los ovnis en sí ya llevaban siglos observándose en el cielo. La península ibérica ha jugado un papel importante dentro de esta casuística y también encontramos registros antes de la fecha en la que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento. Sem ir mais longe, 10 anos antes do avistamento de Arnold, e quando ainda não existia a palavra OVNI, algo muito similar àqueles discos voadores já cruzava os céus da Península Ibérica. Em 1936 começa a Guerra Civil Espanhola, um período em que a população se mostra muito mais preocupada com a pobreza ou com os bombardeamentos do que com uma possível visita extraterrestre. Un conflicto en el que uno de cada 20 españoles, que se dice pronto, uno de cada 20 españoles se dejaron la vida, bien en la guerra o bien como consecuencia. En 1936, evidentemente que no era una España preocupada por algo que no existía. Yo creo que ni tan siquiera a partir del 47, cuando empieza la historia moderna del fenómeno OVNI, ni tan siquiera es consciente de que hay un fenómeno que se llama OVNI. Es verdad que antes que Arnold, en España, hemos tenido noticias de avistamientos de objetos en el firmamento que no podemos explicar. Por ejemplo, en la comarca de las Urdes, en el norte de Cáceres, allí la gente hablaba de banastros voladores. Es decir, lo que surcaba aquellos montes desprendiendo una enorme luz que asustaba, de hecho, porque asustaba realmente a los testigos, era lo más parecido a esos cajones que hoy podemos ver en los que viven las avispas. Pero, por ejemplo, si te vas a la zona de Sevilla, hay un caso fascinante que protagoniza un señor que se llama Juan el Palmareño, ¿no? Y él, muy cerca de Aznalcóllar, va en su coche conduciendo y a muy poquita distancia se le coloca lo que él identifica como un autobús volador. Em Maiorca, e após uma dura batalha no dia anterior, os 80 defensores da fortaleza de Pollença, que ainda se mantinham de pé, veem aparecer 3 objetos circulares sobre o mar. Temerosos de que se tratasse de um novo ataque, tomaram posições. Os soldados descreveram-nos como umas aeronaves com forma de disco que voavam de forma impossível. Los muy diversos testimonios que vieron ovnis durante la Segunda Guerra Civil Española obviamente no podían estar influenciados por nada, porque es más, ninguno de los testimonios que yo conozco lo asocia a extraterrestres. Ven cosas asombrosas. Defensores da posição de Peñón de la Mata em Granada afirmam ver surgir um novo artefacto metálico a 200 metros de altura. Ante a impossibilidade de ser identificado como uma nave espacial na Espanha de 1938, as descrições referem um enorme sombrero mexicano cor de alumínio mate como a roda de um carro. Ao passar precisamente por cima do lugar que os soldados defendiam, estes chegaram a vislumbrar janelas escuras nas laterais. Girava sobre si mesmo, emitia algo parecido a vapor. Hay un caso que me parece tremendamente sólido y en el que tenemos como testimonio una fotografía
Una fotografía que fue publicada por el diario ABC mostrándose en el momento en el que los combatientes están formando parte de una batalla, como si quisiera entrar en la foto, como si realmente ese objeto no identificado quisiera pasar a la historia. Y una familia de temporeros que trabajaba en la zona de Yeste, de Peñascosa, en Albacete, aseguraba que en aquel lugar algo aterrizó en mitad de los campos, pero ojo, no solo aterrizó, sino que es que incluso de aquel cacharro, de aquel aparato, de aquella supuesta nave, descendieron dos seres que estuvieron conviviendo con los temporeros, no trabajaban con ellos, no les aleccionaban de ninguna forma, pero sí parecían observar. Esto ocurre, como te digo, en el mes de febrero del año 1937. Vários habitantes de uma pequena povoação da região de Cáceres receberam pouco tempo depois, em 1939, várias visitas de um ser com pernas de metal cuja aparição era quase sempre precedida de um forte clarão. Tinha o aspecto de um soldado estranho que caminhava a passos largos e de forma desajeitada. Cuando el testigo está referenciando que está viendo algo en los cielos, no te habla de un fenómeno ovni, te habla de una cafetera voladora, porque para él era lo más cercano que tenía a lo que era su monotonía diaria. 5 meses mais tarde, nas montanhas de Alcarria, um tenente e o seu assistente depararam-se com um artefacto com cerca de 11 metros, suspenso a 2 metros do solo. Na base, uma coluna de luz suportava 2 pessoas que as testemunhas julgaram ser agentes do Generalísimo. Protótipos nazis? Primero, no hay ni una sola evidencia que en 1936 al 39, ni una, hubiera naves de tipo discoidal desarrolladas en Alemania, como después sí hay proyectos, o sea, un poquito después. Pero segundo, lo interesante es que simultáneamente y a veces en el mismo mes en que se dan esas apariciones en España, encontramos apariciones similares en todo el globo. A Força Aérea Espanhola era muito reduzida e antiquada. A primeira ajuda da Alemanha foi materializada em 20 aviões Junkers, mas nenhum desses aviões correspondia às características descritas pelos testemunhos. Uma aeronave circular na Espanha de 1938? Si los hubiera visto Kenneth Arnold, hubiera dicho, esto es lo que vi, ¿no? Es lo más parecido a un platillo volador. Pero de ahí a pensar que la enorme cantidad de sucesos que se produjeron, no solo en tiempos de la Guerra Civil, sino antes y después en nuestro país, sean todos explicables desde el punto de vista de un prototipo militar. Embora seja verdade que os alemães chegaram a conceber e a construir alguns artefactos com asas circulares, isso só foi feito anos depois, de modo que dificilmente poderiam estar a sobrevoar os céus espanhóis. Pensar que los ovnis son una influencia de la ciencia ficción creo que es un error, porque la ciencia ficción no deja huellas y los ovnis en ocasiones han dejado una huella física que se ha podido estudiar, que se ha podido investigar. Sombreros mexicanos, cafeteiras e autocarros voadores. Enquanto as descrições daqueles objetos estranhos se identificavam com artefactos facilmente reconhecíveis na Espanha dos anos 1930, os serviços de informação dos Estados Unidos estavam prestes a situar-se perante um fenómeno novo, sem nome e para o qual ainda não dispunham de protocolos de atuação. Tinham passado apenas 16 dias desde o avistamento de Kenneth Arnold, quando no Novo México se ia produzir um acontecimento que passaria à história como a primeira tentativa de ocultação do fenómeno OVNI por parte das autoridades e, ao mesmo tempo, como o caso mais conhecido de uma possível visita extraterrestre ao nosso planeta, o caso Roswell. No dia 10 de julho de 1947, Mac Brazel, capataz do rancho Foster, encontra os restos de um estranho objeto metálico. Comunica a descoberta às autoridades locais e perante a suspeita de que poderia tratar-se de alguma experiência militar, o xerife George Wilcox entra em contacto com a base aérea de Roswell. 2 horas depois, todo o perímetro estava sob controle militar. La Fuerza Aérea Norteamericana informa de la captura de un platillo volante en los alrededores de la localidad de Roswell. Quem emite este comunicado é o oficial de Relações Públicas, o tenente Walter Hood. Horas mais tarde, desde Washington, é desmentida esta informação e assegura-se que o objeto voador encontrado no Novo México não passa de um balão meteorológico. Por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y, en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. O caso Roswell passou a ser considerado ultra secreto.
Porém, os protagonistas do evento não foram completamente silenciados, apesar de todos eles afirmarem ter recebido visitas do Exército y do FBI. Ahora ya no se habla de una nave, se habla incluso hasta de 2 naves extraterrestres que se estrellan en el desierto de Nuevo México. Son recuperados varios cadáveres, uno de ellos de los tripulantes incluso podría estar herido, murió un tiempo después. O xerife Wilcox contou à sua família que um disco voador se tinha despenhado no rancho Foster, que tinha visto os cadáveres de alguns alienígenas e que chegaram inclusivamente a encontrar um com vida. A agência funerária Ballard de Roswell, que dispunha de um contrato para proporcionar serviços à base aérea, recebe uma chamada de um oficial que solicita 3 caixões, o mais pequenos possível, e que pudessem ser hermeticamente fechados. O próprio Marcel assegura que se tratava de uma nave espacial e que os militares chegaram a substituir as peças que ele encontrou de um balão meteorológico. Despenhou-se realmente em Roswell uma nave extraterrestre? E se assim for, chegaremos algum dia a saber o que aconteceu ao alienígena encontrado ainda com vida? Temos outros casos, temos o Philip Corso, que era um coronel da Força Aérea, que afirma ter tido contacto com os destroços de Roswell, que esteve lá, que assistiu, que viu o corpo de um dos seres. No leito da morte fez uma série de confissões, a dizer que, enfim, que havia realmente uma campanha para descredibilizar e que Roswell tinha sido de facto real. Corso afirma que, a certa altura, se apercebeu que os radares interferiam na sustentabilidade desses chamados UFOs, ou OVNIs, e que assim que os militares se aperceberam disso, começaram a direcionar o radar no sentido de os fazer cair. Corso diz que muita da tecnologia, ou muito do desenvolvimento tecnológico que houve no século XX foi devido à reengenharia, ou da recuperação que houve de certos objetos que caíram, que os militares tiveram acesso, e que conseguiram recuperar essa tecnologia, e daí o desenvolvimento dos computadores, dos ecrãs de plasma, enfim, todo este muito acelerado progresso que nós tivemos no século XX resulta, de facto, a começar por Roswell e de outros que tenham acontecido que tenha a ver. Casualidade ou não, nos 20 anos que se seguiram ao incidente de Roswell, a humanidade alcançou um desenvolvimento tecnológico inimaginável poucos anos antes. A década de 1940 foi marcada pelo controle de energia nuclear. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se o radar e constroem-se os primeiros computadores eletrónicos. Entretanto, as casas enchem-se de eletrodomésticos. Em 1950 é inventado o cartão de crédito. Em 1953, Watson e Crick descobrem a estrutura do ADN. Em 1958, desenvolvemos o chip. Em 1961, Yuri Gagarin torna-se o primeiro astronauta e nasce a tecnologia laser. Em 1967, quando já somos capazes de produzir micro-ondas, leva-se a cabo o primeiro transplante de coração. Apenas 2 anos depois, o ser humano pisa a Lua. Se, de facto, estas pessoas que dizem que participaram em equipas de recuperação, com certeza que tiveram acesso a outro tipo de tecnologia deles. Com certeza que tiveram a trabalhar em como perceber como é que aquilo funcionava. Mas estamos a negar acesso a essa informação. O ex-ministro da Defesa canadiano, Paul Hellyer, é também uma das pessoas que diz que Roswell é verdade. Sabe que existe uma campanha de descredibilização. El testimonio más potente para mí es el de un muchacho, un joven, en aquel entonces, cuyo padre estaba destinado en la base de Roswell, inmediatamente después del caso, pero que vivió, habló con muchos testigos, y este hombre se convirtió luego en el único doctor en ciencias que, con su doctorado debajo del brazo, y siendo además ingeniero y siendo piloto de pruebas de primerísima línea, pisó la Luna. Era el doctor Edgar Mitchell. Dr. Edgar Mitchell, 6º homem a pisar na Lua, foi muito claro em dizer que falou com pessoas dentro do governo, dentro de outras estruturas, que lhe disseram ou que lhe confirmaram que há mais para além do fenómeno OVNI e que, inclusive, aquilo que aconteceu em Roswell foi real. Quando ele não só se ha jubilado, sino que ya le da lo mismo lo que le digan, se ha convertido en uno de los mayores combatientes acerca de que el gobierno americano tiene naves capturadas. Recentemente, finais de junho, inícios de julho de 2012, Chase Brandon, ex-operativo da CIA, veio dizer que tinha acesso a informação acerca de Roswell e que Roswell de facto teria acontecido. Temos
o coronel Philip Corso a dizer que Roswell foi verdade, temos o astronauta Edgar Mitchell a dizer que Roswell foi verdade e agora temos um operativo da CIA dizendo que Roswell foi verdade. Que verdade é esta que nós precisamos de saber e que não é dada a público? Otro de los casos que podríamos comparar con Roswell sería el extraño suceso que aconteció en el año 1994 en una población gallega llamada Serra de Outer. 18 de enero de 1994. Infinidad de testigos en diferentes puntos de Galicia describen la aparición en los cielos de una bola luminosa que va dejando tras de sí un rastro también de luz, ¿no? La mayoría de ellos se refiere a un objeto que avanzaba en trayectoria descendente, ¿no? La noche anterior se han estado viendo luces en los cielos, se han oído estruendos brutales y cuando se han acercado a una zona muy cercana a este pueblo se han encontrado con un cráter descomunal. Bueno, hacia allí se dirigieron los astrónomos y lo que se encontraron allí pues era una imagen dantesca, ¿no? Era un enorme cráter en una ladera de unos 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Que además, fijaros, ha provocado que árboles, pinos, carballos, también centenarios de varias toneladas de peso hayan salido literalmente despedidos varios cientos de metros colina abajo. Es decir, allí algo ocurrió. Dentro de ese equipo de científicos hay algunos que creen que el cráter fue provocado por algún tipo de objeto desconocido, pero lo cierto es que no había absolutamente nada. Había la aparición de un objeto extraño en los cielos, cuyas características no eran propias ni de un objeto natural ni de ningún objeto artificial conocido, y por otro lado un cráter del que no sabían absolutamente nada. Sí es cierto que algunos vecinos de la zona decían que pocos días después de ese supuesto impacto habían visto por la zona militares. Si los ovnis son naves interestelares, cabe la posibilidad de que esos ovnis estén tripulados. Y si están tripulados, esos ovnis pueden maniobrar y, por lo tanto, averiarse. Y si se averían, cabe la posibilidad de que esos ovnis caigan al suelo. Kenneth Arnold não foi o primeiro a deparar-se com eles. E Roswell não é o único caso em que as autoridades decidem impor a lei do mais absoluto silêncio. São os mesmos objetos voadores a que eludem todas as culturas desde que o homem é homem? São realmente objetos voadores não identificados ou sabemos muito bem do que se trata? Não podemos explicar o que eram aquelas aeronaves com as quais se deparou Kenneth Arnold em 1947, nem a que se despenhou poucos dias depois em Roswell. Mas podemos afirmar que 10 anos antes de lhes começarmos a chamar OVNIs durante a Guerra Civil Espanhola, esses mesmos discos voadores já se deixavam ver nos céus da Península Ibérica. Aparecem ocultos entre os restos arqueológicos, protagonizando as nossas lendas, camuflados nas nossas religiões e descritos milhares de vezes nas páginas da história. São cada vez mais os investigadores que afirmam termos sido visitados por uma civilização extraterrestre desde o início dos tempos. E se for verdade, a melhor maneira de obter respostas é, sem dúvida, formular a pergunta adequada. Para que há ali uns objetos. Perante ele e sobre o Monte Rainier, Arnold avistou 9 aeronaves em formação. Voavam em linha reta, eram muito finas, circulares e não tinham cauda. Não eram aviões, mas também não sabia com o que se deparava. Se puede decir que cuando Kenneth Arnold vio platillos volantes en junio de 1947, fue el día que todos vimos platillos volantes por primera vez. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, dá-se início ao período conhecido como Guerra Fria. As duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, disputam a hegemonia militar, social, cultural e económica do planeta. Embora este confronto não chegasse a dar origem ao que teria sido a Terceira Guerra Mundial, o mundo da espionagem, o controle sobre a informação e a paranoia quanto ao que o inimigo pudesse estar a tramar apoderou-se do panorama internacional. A nuestro planeta antes incluso de que existiera el ser humano. Penso que há muito de angústia, de solidão, de procura de respostas, de procura de encontrar o irmão, o outro, que nos diga que de facto no estamos sozinhos. La hipótesis es muy arriesgada, pero ¿por qué no? ¿Por qué vamos a restringirnos a lo que nos manda y nos ordena el sistema establecido, que nos pone unas orejeras y que nos dice, de este límite, de esta cerca, no puede uno salirse porque es estigmatizado y condenado? Bien,
Yo soy una oveja rebelde. Quando se estuda um fenómeno OVNI em profundidade, acaba por se aceitar em 90% dos casos que se trata de um cometa, um balão meteorológico, sugestão coletiva, um protótipo militar ou simplesmente imaginação popular. Mas nem sempre. Es probable que entre tantos casos, entre tantos miles de casos, exista uno que podría mostrar que nos hayan visitado desde fuera. No dia 24 de julho de 1947, perto do Monte Rainier, no estado de Washington, desaparece um avião de combate a incêndios. Kenneth Arnold, um piloto local, preparou o seu Calera 2 e partiu à sua procura. O céu estava limpo. E de repente algo lhe ilumina o cockpit, começa-lhe a fazer ali impressão na cara, ele tenta perceber o que é que se passa ali e, olhando pela janela do seu avião... Algo extraño pasa. ¿Cómo no va a haber posibilidades de que exista vida extraterrestre? 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y nuestra galaxia es simplemente una motita de polvo en la inmensidad del universo. Tiene que existir vida. Somos uma espécie de náufragos do cosmos. Nós estamos neste momento a navegar numa jangada a 30 km por segundo, à procura eventualmente de outro, um outro que seja compatível ou não com a nossa existência. Vivemos num planeta médio que orbita em volta de uma estrela que não é muito grande, num sistema solar bastante comum, no interior de um dos milhares de galáxias que povoam o universo. ¿Podemos realmente afirmar que somos uma espécie única? Si tuviéramos que pensar si alguna vez hemos sido visitados por entidades de otros planetas, yo estoy convencido de que probablemente esas entidades habrían llegado... Sabemos que só na nossa galáxia existem cerca de 200 mil milhões de estrelas e que muitas delas são muito parecidas com o Sol que ilumina o nosso planeta. Porém, ainda não sabemos onde começa nem onde acaba o universo. Não sabemos onde foi criado, não conhecemos o seu tamanho nem as leis que o regem. E, acima de tudo, não sabemos se existe vida inteligente em algum outro ponto do cosmos ou se estamos sós. Existen indicios de que